Olá, traders! Vini Lang aqui, fazer atualização do Bitcoin, que não mudou muito o cenário, tá? A gente basicamente está nesse mesmo range desde o dia 24 aqui, com bastante ordens para os dois lados do preço, mas vou passar aí uma ideia do que eu espero do price action para esses próximos dias. Então já se inscreve no canal e vamos relembrar aqui qual que era a última análise. Bom, a última análise era basicamente que a gente estava dentro dessa onda impulsiva aqui para baixo, tá? Dentro dessa onda corretiva, no caso, dessa impulsão para baixo, ou seja, correção da correção, né? Então é normal dentro desse tipo de padrão, digamos assim, o preço se comportar da forma como vem se comportando, né? Sem muita volatilidade. Então, se a gente pegar ao longo da semana, né, a gente basicamente ficou consolidando aqui entre os 60.700 e os 62.300, tá? Eu não espero que a gente faça algum rompimento de range, seja lá no 67 ou até aqui no 58, nessa semana, tá? Acho que a gente deve continuar aqui dentro desse range, né? A gente consegue ver que tem bastante ordens também, tanto abaixo quanto acima do preço. Então, para a gente ter um indicativo, né, de que a onda C iniciou de uma forma mais concreta, né, que a ideia era que isso aqui B, C, tá, que composiria a onda 4, para a gente fazer a onda 5, a gente precisaria de um fechamento acima aqui dos 63 mil, né, e idealmente, se a gente fosse daqui, o preço rejeitaria nessa região aqui. Então, não aconteceu nada disso ainda, então a gente não tem nenhum indício de que o preço formou um fundo aqui no curto prazo, nem que formamos um topo mais global aqui num prazo maior. Então, bem no trading zone, porém, se a gente olhar aqui o análise de sentimento, a gente consegue ver que tem um LRA bearish, né? Ou seja, a maioria das pessoas estão comprando nessa consolidação, e a gente tem alguns price actions no curto prazo aqui não tão positivos, né? Se a gente considerar que a gente está com um momento consolidando abaixo de onde foi deixado os volumes aqui, né? Dois engolfos nessa região aqui dos 63, tá? 62,5, aliás. A gente não conseguiu passar essa região, a gente está começando a cair com volume. Tá? Então, basicamente, se o preço perder esse fundo aqui nos 60.500, provavelmente a gente deve vir buscar essa região aqui dos 59.700 e tal. Tá? Então, no geral, no geral, aqui, no geral não mudou o cenário, tá? No sentido de que ainda a gente está próximo a esse suporte, tá? Seria um suporte aí pensando no tempo gráfico de 15 minutos, esse suporte aí dos 60.700 até os 58.600, tá? Com destaque aqui para essa região aqui dos 60.700, que tem algumas ordens, e principalmente aqui dos 59.700, tá? Que seria onde realmente tem mais ordens, tá? E a gente também tá nessa região de resistência, que basicamente vai da mesma região que começa ali o suporte, 60.840 até os 65.000, tá? Um range aqui por Fibonacci, e especialmente aqui a região de 62.000 a 62.300 aos 64.400, que tem mais confluências de price action e de extensões. Então, bastante resistência acima, bastante suporte abaixo. Provavelmente eu espero aí que o preço continue nessa lateralização até semana que vem, sinceramente. Então, acho que não tem muitas grandes oportunidades, especialmente no Bitcoin, tá? Se a gente olhar para as altas, também não, tá? Tem algum que outro, até tô algumas operações, algumas um pouco no 4 horas, no diário, algumas no curto prazo, mas nada muito significativo, tá? Não tô vendo muitas grandes oportunidades com excelentes relações de risco-retorno, tá? Então, no momento, realmente espero um price action mais lateral, tá? E o melhor momento, né, para operar, considerando isso, é quando a gente está um pouco mais próximo das regiões de invalidação, ou seja, um pouco mais próximo
de um fundo aqui para alongar, um pouco mais próximo aqui da resistência para abrir um short. Então a gente está no meio do range, né, dos ranges, distante do ponto de invalidação para um possível short, distante do ponto de invalidação para um possível long, quando a gente pensa em proximidade stop-alvo com relação às resistências dos suportes. Então, por causa disso, basicamente, acho que a gente não tem uma relação risco-retorno boa para tomar posições agora, nesse momento, de Bitcoin. Beleza? Basicamente essa análise, tá? Não mudou muito o cenário. A única coisa que eu acrescentar... Meu Deus! Tá difícil hoje. Foi sozinho. Esse não fui eu, esse foi sozinho que aconteceu. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu eu não sei, né? Que nem aquele meme. Mas é isso. Perdendo esse fundo aqui, devemos ir a 56, 55, qual ainda é um suporte aqui no diário, beleza? Então, não mudou o cenário no diário, no curto prazo. Estamos fazendo aqui um doji nos últimos 3 dias. Então, semana bem chata, para ser sincero. Mas espero que vocês tenham conseguido aproveitá-la de alguma forma, né? Seja não fazendo trading, ou seja, estudando trading, né? Já que a gente não teve boas operações essa semana. Beleza? Então, bom restante de semana para vocês, bons trades e até mais.